Olá, irmãos, como você está? Hoje eu quero compartilhar uma palavra do meu devocional, né? Eu estou lendo o livro de 1 Samuel e nessa parte que eu estou lendo, Samuel ele unge Saul a rei, né? E como todos sabem, depois de um certo tempo, o Saul ele tem uma atitude que ele desagrada a Deus. E com isso ele é rejeitado, né? Ele é rejeitado por Deus. E aí o Senhor escolhe um homem segundo o seu coração, né? Que no caso é Davi. Só que o que fez Saul, né, ser rejeitado pelo Senhor? Se inicialmente ele foi escolhido pelo Senhor para reinar, né? E é isso que eu quero falar um pouco, né? Porque quando eu estava lendo esse livro, o Senhor ele me revelou sobre esse lado, né, da desobediência de Saul, né? Porque no caso, aos olhos de Saul, ele estava fazendo uma coisa como se fosse uma coisa boa, não era como se fosse uma coisa ruim para ele, né? Porque ele pensou assim: Samuel está demorando, ele não veio no prazo que ele me falou, então eu vou logo sacrificar o Senhor, vou logo fazer o que é preciso fazer, né? Então, aos olhos dele, era como se ele estivesse tomando uma decisão boa, né? Antecipando aquilo que seria bênção, vamos dizer assim, né? E aí, só que às vezes a bênção e a antecipação de fazer algo, mesmo que seja algo bom, para Deus, pode se tornar, aos olhos de Deus, visto como uma rebeldia, uma desobediência. Entende? Então, Saul achou que estava fazendo uma coisa boa, né? Se antecipando o que ele tinha que fazer, né? O que seria feito, porque já seria feito, aquele sacrifício já seria feito, mas seria feito pelo Samuel, pelo profeta Samuel, né? E aí ele se antecipou e fez, né? Então, às vezes, isso é uma palavra que pode servir para mim e para você. Você sabe esperar com paciência o tempo de Deus, né? E é tão difícil ouvir essa palavra hoje, paciência. Esperar o tempo de Deus é muito complicado para todos nós, que a gente está vivendo uma geração que a gente quer tudo muito rápido, né? A internet ela trouxe benefícios para a gente, para todos nós, mas ao mesmo tempo trouxe uma geração mais ansiosa, uma geração que busca por resultados rápidos, imediatos, né? Muita gente assiste vídeos aqui na internet e não tem paciência nem de assistir um vídeo longo, que é tudo muito rápido, muito acelerado, áudios acelerados, né, nos aplicativos, porque não tem paciência de ouvir mais as pessoas. Então, nessa geração que quer tudo tão imediato, será que a gente sabe esperar pela bênção do Senhor no tempo certo? Ou será que a gente quer agir de uma forma que a gente quer acelerar uma coisa que seria boa, que seria uma bênção, mas ao mesmo tempo que pode vir na hora errada e com isso, se ela vier na hora errada, ela vai gerar uma desobediência e uma rebeldia contra o Senhor, contra o tempo de Deus, né? Porque o Senhor, ele é o dono de tudo, dono inclusive do tempo, e ele sabe o tempo perfeito de todas as coisas. A gente não pode querer acelerar as coisas, dizer assim, vou fazer, o Senhor está demorando, vou dar uma ajudinha, né? Como eu já citei em outro vídeo meu sobre a Sara, que ela quis dar uma ajudinha, né, para o filho da promessa e acabou causando um conflito, que existe até hoje esse conflito, né, que é Ismael e Isaac, né, quem é verdadeiramente filho da promessa, né? Então, ela quis dar uma ajudinha, vamos dizer assim, vou dar uma ajudinha para Deus, né? Só que Deus, ele não precisa de ajuda, ele só precisa que você entenda, tenha a paciência, que é difícil, né? E saiba esperar o tempo dele de agir. E saiba que nada fugiu do controle. O seu ambiente em torno pode mostrar que tudo está errado, que todo o ambiente não está conspirando para nada do que o Senhor te prometeu. O Senhor me prometeu isso e aquilo, e esse ambiente não está favorável, nada está conspirando, nada está... Vou fazer uma ajudinha, vou dar uma ajudinha para o destino, né? Muitas vezes o Senhor, ele pede que nós marchemos, que nós fazemos nossa parte, né? Mas muitas vezes ele pede que a gente só confie, ore e espere. Às vezes é difícil, porque às vezes a gente pensa, eu penso muito isso também, que, o Senhor sabe das coisas que eu preciso. Por que eu tenho que orar?
Mas já aconteceu do Senhor saber coisas que eu preciso e Ele querer ouvir minha voz, Ele querer relacionamento, Ele querer que eu orasse. E a partir do momento que eu orei, coisas aconteceram, né? E também coisas que eu orei e lá na frente eu nem lembrava que eu tinha orado, de uma hora para outra começou a acontecer. E eu pensei, poxa, eu nem lembrava mais disso, nem estava mais lembrando que eu queria isso, e o Senhor realizou, entendeu? Então Ele vai realizar no tempo dele, aquele famoso de aprender a descansar no Senhor. É difícil você lançar uma oração, né? E aprender a descansar e esperar. E ao mesmo tempo também tem outras orações, outras bênçãos que a gente quer atingir, que o Senhor quer que a gente ore continuamente, né? Que a gente não ore e diga assim, entreguei nas tuas mãos. Não, o Senhor quer que a gente ore, que a gente faça súplicas, que a gente o busque de todo o coração, que a gente busque intensamente alcançar aquela bênção, né? E justamente nessa hora, às vezes, tem um silêncio de Deus, que Ele quer que a gente confie, que a gente continue orando, está tudo em silêncio, o ambiente não está favorável, mas a gente continua orando, buscando, né? Clamando muitas vezes e não vê um mover, mas que a gente confie que o Senhor Ele vai estar movendo e no momento certo, quando você menos esperar, vai chegar aquilo que você tanto pediu em oração, né? No tempo certo. A gente não entende muitas vezes. Eu não entendo, muitas vezes a gente não entende o porquê. Principalmente no dia de hoje, quando a gente está orando e a gente ainda não vê acontecendo aquilo que o Senhor prometeu, a gente fica em dúvida, né? Por que, Senhor? Por que está demorando? Às vezes a gente se julga pronta, eu estou pronta, isso é uma coisa boa, não é uma coisa ruim que eu estou pedindo. E por que não chega essa coisa boa, né? Porque o Senhor poderia lançar na minha vida isso que eu estou pedindo, porque é algo tão bom, não é algo ruim, mas que tem mistério, sempre tem mistério de Deus. Lá na frente, às vezes, o Senhor mostra e às vezes não. Às vezes, quando a gente alcança essa bênção, às vezes a gente pensa assim, tudo fez sentido, né? Apesar que na época não fazia, mas hoje tudo fez sentido porque gerou uma maturidade espiritual, uma confiança, aumentou minha fé, minha força. Às vezes lá na frente o Senhor revela, e às vezes nem isso. Às vezes a gente chega lá na frente, passa por várias etapas para conseguir alcançar algo, e quando a gente chega lá, a gente pensa, mas poderia ter vindo antes, e o Senhor não liberou antes, né? E é só isso mesmo que a gente tem que aprender continuamente. Eu preciso aprender, você precisa aprender a confiar no Senhor, a pedir, orar, a clamar e confiar que mesmo que seja uma coisa boa, que seja uma coisa para Deus, às vezes Deus está te pedindo um propósito que Ele quer que você realize para o reino dele, mesmo assim, às vezes, vai ter o tempo de Deus, o tempo certo. A gente pensa, eu estou querendo fazer algo que é para Deus, que é para o teu reino, Senhor, por que não está acontecendo? Por que o Senhor não me ajuda, né? E às vezes até isso, até às vezes uma coisa que vai ser bênção na vida de outra pessoa, tem que ter um processo, tem que ter um preparo. Pessoas que vão, de alguma forma, trabalhar com algum propósito para o Senhor. Todos nós temos um propósito do Senhor, mas eu digo assim, em relação a trabalhar no ministério, que você vai estar à frente seja sendo intercessora de alguém, ou lançando uma palavra de cura, de vida na vida das pessoas, né? Dependendo da área que você vai estar, às vezes você não entende, mas às vezes o Senhor, Ele te prepara, mesmo que é uma coisa boa, que você vai lançar palavras de vida para outra pessoa, palavras de cura, palavras de ensinamento sobre Deus, mesmo assim tem um preparo, tem a hora certa. Aí você pensa, mas isso é para o teu reino, Senhor, por quê? Porque muitas vezes, às vezes a gente acha que tem entendimento da palavra, mas a gente não tem. Eu já li a Bíblia algumas vezes e todas as vezes que eu leio, às vezes a mesma palavra, tem coisas que eu não vi naquela palavra que o Senhor me revela. Vários detalhes eu não tinha visto nessa palavra, o Senhor me revelou isso. Tem coisas que o Senhor não me fez ver, interpretar de uma maneira, né, como essa do Saul. Né? Já dessa vez lendo, eu vi que era como se o Saul quisesse fazer algo bom, mas ele fez algo que não era para ele fazer, né? Era para o Samuel fazer, e ele fez achando que estaria fazendo uma coisa boa, mas não era. Ele antecipou o tempo de Deus, ele foi rebelde e desobediente, né? Por isso que o Senhor rejeitou ele. Porque uma das coisas que o Senhor mais rejeita mesmo é a nossa desobediência, né? Como o povo israelita no deserto. Eles desobedeceram a Deus e não confiaram em Deus, mesmo vendo
todos os milagres que o Senhor fez, eles não confiaram, e aí o Senhor também, de uma certa forma, os rejeitou, né? Ele cumpriu a promessa, mas nem todos entraram na terra prometida. Então, a gente tem que aprender isso, né? A trabalhar a nossa paciência, a nossa confiança em Deus, e sabendo que mesmo que a gente esteja querendo fazer algo bom para o reino, a gente precisa de uma preparação, né? De uma revelação da palavra e outra de uma maturidade espiritual, de revestimento e de busca constante, de tentar fechar todas as brechas, porque o inimigo, quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, ele se levanta. E tem muitos levantes, muitas coisas, então você tem que estar revestido, né? Você tem que fechar tudo que possa vir de ser uma brecha para ele usar, para te atingir de alguma forma. Aconteceu algumas coisas comigo, depois eu quero contar um testemunho, que toda a vida quando eu estava tentando fazer algo para o Senhor, ou algo que viria a ser também uma bênção para mim, uma busca maior por Deus, o inimigo se levantava, né? E teve uma vez que ele se levantou de uma forma forte, né? Mas o Senhor, ele me livrou. Então, é como diz, né? Às vezes ele não te livra na fornalha, mas ele te livra às vezes ele não te livra da fornalha, mas ele vai te livrar na fornalha, né? Ele não te livra de chegar na fornalha, mas lá na fornalha ele te livra do que poderia acontecer lá. E foi o que aconteceu comigo, né? O Senhor não me livrou de acontecer a situação, né? Depois eu vou gravar falando sobre isso. Mas lá eu pude ver o que? O cuidado do Senhor e o livramento, né? Se não tivesse acontecido, eu poderia ter imaginado, o Senhor está me livrando de várias coisas, mas não. Como o Senhor me livrou no acontecido, eu vi a mão de Deus cuidando de mim, mas ao mesmo tempo eu vi um levante do inimigo agindo, num tempo que eu estava buscando mais ao Senhor, de uma forma mais profunda, né? Querendo mergulhar em águas mais profundas. Então, tudo tem um processo de Deus, né? Apesar de às vezes ser uma coisa boa, como eu citei, né, esse texto de Samuel, do Saul, de Samuel, mesmo assim tem um preparo do Senhor. E eu queria compartilhar essa palavra, né, para que eu e você pudéssemos refletir sobre confiar em Deus, confiar no tempo de Deus e tentar, de uma certa forma, que é difícil, não é fácil, trabalhar a paciência. E enquanto a gente aguarda, espera, a gente vai vivendo, vai fazendo as nossas coisas, crendo que no momento certo, quando a gente menos esperar, a gente vai olhar em volta e vai ver tudo que a gente orou acontecendo, né? Então, que essa palavra possa, de alguma certa forma, trazer essa reflexão para mim e para você, porque quando às vezes eu lanço uma palavra aqui, é uma palavra que o Senhor está falando primeiramente comigo e, de alguma certa forma, pode ser que esteja trazendo também uma bênção, né, para quem assistir esse vídeo. E a paz do Senhor a todos.